E você foi acompanhado, né? Você foi com a... Foi eu, aquele Joseph. Joseph conheceu a O neve. Joseph, engraçado, eu precisei de 30 anos pra atravessar o oceano a primeira vez. Uhum. O Joseph só precisou de 2 anos pra atravessar o oceano. Uou. Talvez aquilo que é necessário demorar nos pais, Deus antecipa nos filhos. Muito rápido, né? Moisés demorou 80 anos pra ouvir a voz de Deus pela primeira vez, Samuel não. Menos de 10 anos e Deus falando e Samuel ouvindo. Acho que essa facilidade dos filhos é muito louco. Eu tava falando esses últimos dias que quando o povo hebreu foi sair do Egito, saiu depois da 10ª praga. 10 pragas, o povo egito saiu. Sim. O povo hebreu saiu do Egito. Depois das 10 pragas, na 10ª praga, o povo hebreu saiu do Egito. Toda mulher, para dar à luz, precisa de 10 centímetros de dilatação. 10 centímetros. As 10 pragas representavam os 10 centímetros de dilatação. Deus não usou as pragas para matar o povo, mas usou como dilatação para abrir o ventre do Egito para expulsar Israel. Por quê? Porque lá no Egito eles não comiam na mesa de Faraó. Sim. Agora no deserto eles vão comer na mesa de Deus. Moral da história: todas as vezes que Deus quer mudar você de nível, a primeira coisa que ele vai mudar é mudar você de mesa. Quando Deus mudar você de mesa é porque ele está mudando você de nível. Tem certas mesas que já não te cabem mais, cara. E não tem a ver com soberba não, tá? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que tem lugares que a sua linguagem já não vai ser mais aceita. A sua visão é grande demais para ambientes pequenos, cara. A sua visão é grande demais para ambientes pequenos. Então, Deus nunca vai ampliar um lugar sem antes ampliar a sua visão. Deus não vai esticar essas paredes, vai esticar primeiro a sua visão. Os lugares só se tornam grandes depois que a sua visão aumenta. Uau. Quando a visão explora, quando a visão cresce, os lugares crescem. Porque não é a visão que acompanha a geografia, mas é a geografia que tem que acompanhar a visão. É para você chegar onde você está hoje, foi necessário você enxergar isso antes. E a visão não tem a ver com os olhos, né? Porque o maior inimigo da visão é a vista. A visão não tem a ver com os olhos? Não tem nada a ver, a visão tem a ver com a mente. Porque você não imagina com os olhos, você imagina com a mente. A visão tem a ver com crer, tá aqui no cérebro. Por isso que a maior guerra que nós temos é no cérebro. Uhum. As pessoas estão procrastinando e elas querem ter sucesso. Eu não posso querer estar em lugares de sucesso amarrados nas correntes da preguiça. A procrastinação se tornou o veneno do propósito. A procrastinação se tornou um veneno do propósito. Você pode ter um grande propósito, mas se a procrastinação grita mais alto, ao invés de você viver de propósito, você vai viver de procrastinação. E o segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. O segredo do sucesso, então, ele está no tempo. É, a forma como você gerencia, dinheiro não gera tempo, tempo gera dinheiro. Correto. Qualidade não gera tempo, mas o tempo gera qualidade. As pessoas... Você já foi na Lan House? Sim. Orkut, MSN. Quem nunca bebeu essa água? Counter-Strike. Nem tinha Free Fire. Free Fire agora. É, Free Fire agora. E aí, MSN, Orkut, era tudo lá. Correto. Colocava lá R$1, o cara falava 30 minutos. Quando ele ligava a máquina, apareceu o que lá? Windows. Era ou não era? Correto. Quando colocava Windows, quer dizer, sabe o que significa Windows em inglês? Janela. Janela. Então, por que as pessoas estão com problema? Porque ao invés delas irem para a porta, elas estão indo para a janela. A janela não é para fazer você olhar para dentro, a janela é para fazer você olhar para fora. Uou. Quando você entra na rede social, nunca é para você ver a sua vida. É para sempre... você ver a vida dos outros. Então, a janela te dá informação, mas a palavra te traz revelação. A janela te dá informação. Olha, a janela te dá informação, mas a palavra te dá revelação. Irmão, Eutico caiu da janela, irmão. Ele estava na janela. Detalhe E outra coisa engraçada. É que a janela só tem uma graça incrível nela. É que a porta você consegue abrir por fora, mas a janela... Só por dentro. Só por dentro. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Deus abrirá a janela dos céus. Porque para abrir a janela do céu, só quem está do lado de dentro. Quem não tem a chave não pode ter acesso à janela. O Eutico está na janela, por que ele caiu para fora? Porque o coração dele não estava dentro. Quando as pessoas começam a cair, sabe por que as pessoas começam a cair? Porque faltou interesse. Ele começou a ter sono. E quem tem sono não pode alimentar o sono, porque Paulo estava pregando. Eu pagaria para ouvir Paulo. Que é um problema hoje que as pessoas não querem pagar para aprender, né? Sim. Você chega na livraria, você leva o livro de graça? Não. Você tem que pagar, ué. Porque conhecimento é caro. Conhecimento tem valor, irmão. Informação é de graça, mas conhecimento tem um preço.
O Eutico tá dormindo e Paulo tá pregando. Não é Paulo que tem que parar de pregar para Eutico dormir. É Eutico que tem que parar de dormir para Paulo continuar pregando. Porque o poder não tá no sono de quem dorme. Tá na mensagem de quem prega. Posso falar mais fundo? Os dois estão no terceiro andar. Que andar? Terceiro. Primeiro andar é o átrio. Segundo andar é o santo lugar. E o terceiro é o santíssimo. O Eutico dormiu no lugar profético onde ele não deveria dormir. Só que o que acontece? Quando ele caiu para fora. E Paulo, quando desceu por dentro. Por quê? Porque quando você respeita o ambiente que você está inserido, você respeita a escada. Deus não vai te fazer subir através do elevador. Ele usa a escada. Aí Paulo desceu e encontrou ele embaixo. Dá para ir mais fundo ainda. Quando chegou lá, todo mundo falou assim, ele tá morto. Aí Paulo virou e falou assim, não, ainda há vida nele. Ainda há vida. Sabe, porque às vezes as pessoas podem estar dando atestado de óbito para seus ministérios, mas eles não esperam um especialista vir falar se tá vivo ou tá morto. Tem muita gente enterrando pessoas que estão vivas, mas na verdade só estão feridos. Posso ir mais fundo? Tem gente enterrando pessoas que só deveriam estar no hospital sendo tratado, mas não. Só porque o cara não piscou ou tá morto. Não enterre quem você não tem certeza se tá vivo ou tá morto. Paulo falou, ainda há vida nele. Talvez as pessoas achem que você tá morto só porque tá te enxergando por fora. O Paulo viu porque a vida é nele, porque ele enxergou por lá de dentro. Isso aqui que Paulo fez? Abraçou Eutico. Que é chocante. Essa atitude de Paulo revela algo, né? Claro, porque é muito fácil abraçar quem tá em cima. Difícil. É muito fácil abraçar quem tá em pé. Quero ver ter coração humilde pra parar o sermão e descer e abraçar quem tá caído. Uou. Acho que o Brasil não tá pronto pra essa conversa, não. Nós temos mania de enterrar quem caiu. Não temos caráter de abraçar quem está caído. Mas quando Adão caiu, Deus desceu no jardim e foi procurar ele. Deus não descarta homens caídos. Porque a glória da última... Oh my God! Deus não descarta homens caídos. Talvez alguém... Eu estou falando para alguém aí, ó, que caiu, que tá à beira de um precipício. Sim. Quando eu falo cair, não falo só em pecado. Cair numa depressão, cair numa ansiedade, cair no esquecimento, cair numa rejeição, cair numa discriminação. Entenda uma coisa. Só Deus pode levantar homens caídos. Só Deus pode levantar homens caídos. Isso aí. Senão a gente entra no caminho da murmuração. Lembra que você estava falando agora da murmuração? Sim. Eu acho que vale anotar isso. A murmuração é a intercessão diabólica. A murmuração é a intercessão diabólica? Toda vez que você murmura, você abre uma janela, você abre um portal e você atrai demônios. As pessoas que murmuram, elas perderam a oportunidade de celebrar. Deixa eu tentar melhorar. Quando o povo saiu do Egito, que eles chegaram no deserto, do Egito até Canaã, aproximadamente 500 quilômetros. A pé daria uma caminhada aí de 40 dias. Só que como eles reclamaram demais, murmuraram demais, de 40 dias Deus se estendeu para 40 anos. Eles estão no deserto, uma parada que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Dá para ir mais fundo. Moral da história. Os hebreus estão no deserto, mas Jesus também entrou no deserto. Só que os hebreus, 40 dias ficou 40 anos, e Jesus, ao invés de ficar 40 anos, só fica 40 dias. Por que um tem que ficar 40... Oh, my God. Eu já peguei, vai. Por que um tem que ficar 40 anos e o outro tem que ficar 40 dias? Porque quando você murmura, Deus prolonga os processos. Meu Deus. A murmuração é a prisão de um processo. Ao invés de você sair dele, você fica lá. Você fica lá. Por isso que Jesus só ficou 40 dias, porque os hebreus entraram no deserto murmurando. Jesus entrou no deserto calado. Talvez tem gente que o deserto só está prolongado, só está duradouro, porque ao invés dele silenciar, ele ainda está reclamando. André, sabe qual a diferença da ovelha pro porco? Qual a diferença da ovelha pro porco? Não é quando eles nascem, é quando eles morrem. Quando eles morrem? Porque a ovelha morre em silêncio. Já o porco... Ele grita. Fazendo muito barulho. Tá morrendo, gritando demais. No processo você não reclama. Sabe por que Jesus curou o cego? Porque ele não reclamou, ele só clamou. Uou! Quando você reclama, você continua cego. Mas quando você clama, ele traz a visão. Os homens mais cegos são os homens que mais reclamam. As pessoas que mais reclamam são pessoas frustradas. Enquanto o cego estava clamando, Jesus parou para atender ele. A multidão estava reclamando, porque Jesus estava andando, a multidão reclamando, eles continuaram do mesmo nível. Já o cego não. Chegou na presença dele, cego e saiu enxergando. Reclamar é só te atrasar. É igual preocupação. Preocupação é uma ocupação precoce. Isso é muito importante falar. Ocupação precoce. Preocupação. Antecipar sofrimento. É uma ocupação precoce. Sim. Por quê?
Porque vem de pré. Ocupação. É para ocupar a sua mente. Correto. Toda vez que você está preocupado, não é as suas mãos que estão ocupadas. Quando você está preocupado, É a sua mente que tá ocupada. é a mente que está ocupada. Então, quando a sua mente está preocupada, ela está ocupada de coisas vazias. 90% daquilo que você está preocupado nem vai acontecer. Você está preocupado com coisas que amanhã que você chegar lá e falar o que você estava pensando que ia acontecer, não vai acontecer. Você não tem controle sobre aquelas coisas. Olha, tem uma das matérias de Jesus mais lindas da Bíblia. Essa é demais. Uma das matérias mais ricas da Bíblia é Jesus no barco dormindo. A gente acha que Jesus está dormindo. Jesus não está dormindo no barco. Jesus está dando uma aula para os discípulos. Ele está dando uma aula. Ele está dando lição para os discípulos. Ah, então, mesmo dormindo, Jesus ensina? Ali é o ensinamento. Ali é o ensinamento. Quando o barco está sacudido pelas ondas, ali é uma sala de aula. Jesus está ensinando. Uou! O vento balança o barco e Jesus continua dormindo. O barco para lá e para cá, Jesus continua dormindo. Isso foi uma aula. Peguei. Aí lá em Atos capítulo 12, Herodes falou assim, ó, vamos apresentar Pedro depois da Páscoa e eles iam matar Pedro. Se Herodes mandou matar Tiago, ia fazer o que com Pedro? Matar. Só que quando o anjo desceu na cadeia, que foi onde Pedro estava, Dormindo. Pedro estava dormindo. Por que você pensa que o anjo acordou? Por que você está dormindo, Pedro? É porque o dia eu estava na sala de aula Uau! e o meu professor estava dormindo. O barco quase virando, nós íamos morrer afogados. Quando eu olhei para ele, estava dormindo. Eu aprendi a descansar em meio ao vento. É isso aí. A maior dificuldade que temos hoje não é falar em hebraico, não é aprender teologia, Uou. mas é aprender a... Descansar. Tudo que o inimigo quer é te preocupar, porque quando Sim. você está preocupado, você não descansa. E quem ora confia, e quem confia descansa. Quando você tem Deus como você tem Deus como pai, você confia nele. Tem até a história do menino que está no avião. O menino está sentado no chão do avião, está desenhando. E o piloto anuncia que estava vindo uma grande turbulência, era para todo mundo ataviar o cinto, colocar o cinto e levantar as mesinhas. Sim. E a aeromoça começou a fiscalizar aquele espaço, né? Coloca o cinto, coloca o cinto. Tá vindo uma grande turbulência, e o sinal no painel que estava vindo a turbulência, e ela vai e fala com o menino, moço, menino, senta na cadeira e coloca o cinto. Enquanto ela foi no fundo do avião, o menino continuou desenhando. E ela falando com as pessoas, coloca o cinto, coloca o cinto. Quando ela voltou, ela pegou o menino no braço e falou, menino, senta no seu lugar e coloca o cinto. Ele parou de desenhar, olhou para ela e falou, tia, o piloto é meu pai. Oh! Então quando as pessoas falar para você, cuidado que tá vindo turbulência, cuidado que tá vindo perigo. Lembre-se. Calma isso, Uau! o piloto é meu pai. Eu sei quem tá no comando. Agora eu vou descer. Nem começou a entrevista ainda. Cara, fique tranquilo se o piloto for seu pai. Fique em paz, irmão. Meu Deus. Ele tá no controle. Meu Deus. O avião tá virando. Ele é seu pai. Meu Deus. Ele guarda você. Se ele está na direção, se ele está no controle. Eu acho que isso fala muito sobre entregar a Deus o controle da sua vida, né? Porque quem tem essa preocupação, quem se preocupa, é justamente quem não entregou o controle nas mãos de Deus. Porque, como você falou, o menino ficou tranquilo porque ele sabe que o controle está nas mãos do pai dele. Qual é o perigo de andar tendo o controle da sua vida nas tuas mãos e não nas mãos de Deus? Então, quando você tá com o controle na sua mão, as responsabilidades são suas, as decisões são suas. Correto. Decisões definem destinos. Então, por exemplo, Davi tá no palácio. José também tá dentro de um outro palácio. Os dois estão dentro de um palácio. Só que quando Davi viu uma mulher, ele quis ela. Sim. Quando José viu uma mulher, ele correu dela. Os Uau. dois estão dentro de um palácio, o Davi quer a Batseba. E o José viu a mulher de Potifar e correu dela. Correu dela. Então, não tem como falar de falar de propósito antes de falar de princípio. Uau. Moral da história, a vida de Davi estava o controle estava na mão dele. E de José não, o controle estava na mão de Deus. Porque quando o controle está na sua mão, você responde, você reage. Quando está nas mãos de Deus, quem responde é ele, quem reage é ele. Você só obedece. O Davi foi atrás da mulher e as consequências veio sobre a casa dele. O José fugiu, foi promovido e virou governador. Moral da história, muitas pessoas estão se frustrando na vida porque ao invés dela entregar o controle ou o volante do carro da sua vida para Deus e ser humilde para sentar no banco do carona, não, eles querem dirigir a sua própria vida.
Sabe, vai ter decisões que se Deus não te dar resposta, você não vai saber Meu onde colocar o Deus. pé, mano. Meu Deus. Tá com pressa pra quê? Ah, Uau. minha vizinha casou, a outra fulana casou, a outra que é mais feio do que eu casou. Quer dizer, você não é todo mundo. O fato de todo mundo casar não significa que você também tem que casar. Ah, mas eu tô ficando pra titia. Deus tem um titi pra você. É melhor você esperar e levar pra casa alguém certo do que apressar e levar pra casa alguém errado. Meu Deus. Não tem devolução, irmão. Meu Deus. Não tem devolução. Não adianta. Errar nessa escolha vai ser um perigo enorme. Porque você pode levar pra sua casa uma pessoa errada. Sabe quando Jesus falou com Pedro assim, ó, vai no mar e lança um anzol Sim. e pesca o peixe? Ah, antes dele lançar o anzol, ele teve que colocar a isca. Correto. Porque sem a isca o peixe não vem. Só que para ele ter acesso ao peixe, ele teve que perder a isca. Só que quando ele lançou o anzol, a primeira coisa que... Engraçado, por que Jesus não mandou Judas ir pescar o peixe? Exato. O Judas era o tesoureiro. Quem entendia de dinheiro era Judas. Por que Jesus não mandou Levi, que era cobrador de impostos e também entendia de dinheiro? Mas mandou Pedro, que não entendia de dinheiro. Mas entendia de pesca. Irmão, Deus nunca... Oh, Mike. Meu Deus. Deus nunca vai colocar a pessoa errada na missão certa, cara. Yes. É cada yes, um yes. no seu quadrado. Mas sabe qual é a moral do texto? É que Pedro lançou o anzol Esperou. e teve que aprender a esperar. Entendeu? A paciência de um pescador. A paciência é um grande pilar de um pescador. Porque é melhor esperar e fisgar o certo do que apressar e levar pra casa o errado. Ele tá lá esperando. E quando ele espera, toda vez que o peixe pega a isca, a vara treme. A vara balança. Sim. Balança a vara. A linha começa a se mover, porque o peixe foi fisgado. Então, às vezes, é necessário algumas coisas, áreas da sua vida se mover. Porque quando algumas coisas estiverem se movendo, é sinal que aquilo que você tanto esperava já foi fisgado. E detalhe, dentro do peixe tinha uma moeda, não tinha? Não tinha? Tinha. Tinha ou não tinha? Tinha uma moeda. Aí eu te pergunto, foi a moeda que entrou no peixe ou foi o peixe que entrou na moeda? A moeda que entrou no peixe. Peixe não tem valor? Correto. Peixe Sim, vende. você pega e vende ele. Imagina com a moeda dentro. O valor é dobrado. O valor triplicado. dobrado. Agora eu te Uau. pergunto, peixe fabrica moeda? Não. Não, é. A moeda fica no mundo dos homens. Sim. A água não fica acima da terra, Fica abaixo. abaixo. E o peixe fica no mundo fica nas águas. Ou seja, o peixe fica embaixo, então quer dizer que a moeda não veio de baixo. Vem de cima. A moeda veio de cima. Então que supervalorizou o peixe. É o que vem de cima. Coisas de baixo nos empobrece. Coisas Mas- de cima nos enriquece. Meu Deus. O que vem do alto sempre nos enriquece. O que vem do alto sempre é muito mais do que vem de baixo. É isso aí. E outro mais, hein? Jesus falou para Pedro assim, ó, pega o primeiro peixe. Isso é profético para alguém. Lança o anzol e pega o primeiro peixe. Não mandou pegar o segundo nem o terceiro, mandou pegar o primeiro. Primeiro. Por que ele mandou pegar o primeiro? Porque você pode ser o último. Se for a hora de Deus, ele faz você ser o primeiro. Agora você pode ser o primeiro. Se não for a hora de Deus, ele vai fazer você ser o último. Quando Pedro pegou, que ele tirou, a Bíblia diz que ele abriu a boca do peixe, a moeda estava lá dentro. A moeda estava dentro, estava na boca do peixe. O que a Bíblia diz? Que a boca só fala. O que o coração está cheio. A moeda estava na boca. E aí eu lembrei de Noé, quando soltou a pomba, ela voltou trazendo uma folha de oliveira onde? Na boca. Na boca. Mas quando Pedro pega um peixe, a moeda tá onde? Tá na boca. Mas por que ó, Meu... Cara, que revelação. por que a pomba tá voando com a resposta no bico em cima e o peixe tá nadando com a moeda lá embaixo? Porque vai ter dias em que Deus vai te levar em lugares mais altos. Mas vai ter dias? Mas vai ter dia que vai levar você em lugares mais profundos. A questão não é saber se você tá em lugar alto ou se você tá em lugar muito profundo. A questão é saber o que você carrega. A mensagem que você transmite gera vida para quem te ouve. A mensagem que você transmite gera vida para quem te ouve. Que mensagem você está carregando? É isso aí. A pombinha não trouxe uma árvore para Noé. Ela trouxe um raminho, outra tradução diz que ela trouxe uma folha. Sabe por que tem muitas pombas paradas, muitos pomos parados? Porque tá querendo carregar a árvore quando Deus só te chamou para carregar uma folha. Você tá querendo levar algo que não é para você. Por isso que Jesus carregou a cruz.
Porque a cruz não era de Barrabás, a cruz era para ele. Ele tinha condição de carregar a cruz. Eu não tinha condição de carregar ela. A moeda daquele Pedro... E detalhe, o Pedro tinha que pagar uma moeda que era de dracma. Mas quando ele... Vocês não estão prontos para isso. Ele foi atrás de uma de dracma, mas quando ele abriu a boca do peixe, está escrito no texto, e era uma estáter. E a Bíblia diz que o estáter vale o dobro da de dracma. Foi buscar uma coisa. E levou outra. Nós estamos no ano mais profético que existe, sabia? O ano profético é esse. Meu Deus. Esse é o ano mais profético. É. Por quê? Porque nós estamos em 2025, Sim, correto? correto. E se você pegar os dois últimos algarismos, quais são? O 2 O 2 e o e o 5. 5. Faz sentido? Correto. O 2 e o 5. O número 2 e o número 5. E quando Jesus vai multiplicar os pães, ele tem quantos peixes? 5. 2 peixes. E quantos pães? 5. 5 pães e 2 peixes. Nós estamos em que ano? 2020. Yes, 2025. E dá para ir mais fundo. Se você pegar 2 pães mais 5, 5 mais 2 é 7. 7 é o número de Deus. 7 é o número de É Deus. o ano que ele multiplica, é o ano que ele provê, é o ano que Deus vai nos surpreender. Anota isso. Eu estou vivendo isso.